Olá, diletos de Deus! Estamos celebrando 30 anos da Paróquia São Francisco de Assis e esse é um marco importante, porque muitas pessoas, catequistas, padres, frades, freiras, evangelizadores passaram nessa paróquia e estou aqui com dois homens de Deus, Padre Cleps e Padre Alessandro, que vieram dessa paróquia da base. Eles foram grupo de jovem da Renovação Carismática, eles foram do Ministério de Canto e estão aqui nessa paróquia, sempre estão, Padre Cleps é vigário, o Padre Alessandro sempre tem nos ajudado aqui nessa paróquia. Eu queria perguntar, Padre Alessandro, você que viveu essa graça de Deus aqui nessa paróquia, foi chamado aqui para o sacerdócio nessa paróquia, o que você lembra aí um pouquinho desses homens e mulheres de Deus que passaram por essa paróquia? O que seu coração diz? Como foi sua experiência como jovem, nos grupos de jovem, no Ministério de Canto, e depois acompanhou um pouquinho, né, a paróquia, era convidado, eu até brincava, né, Padre Alessandro? Você era convidado para todas as atividades que tinha aqui na paróquia, vocês participavam, cantar, fazer oração, vocês sempre tiveram presentes. Meu Deus, é muita coisa, é muita coisa para falar, dá um desespero, ao mesmo tempo que dá uma alegria muito grande poder compartilhar dessa história. E eu começo então desejando que a paz de Cristo lhe alcance, Padre Armos, Padre Cleberson, a você que nos acompanha, paz e bem. É uma graça poder celebrar 30 anos da Paróquia São Francisco e saber que essa história, a história da paróquia, me alcança profundamente, assim como alcança toda a minha família, assim como alcança a história da salvação da minha família. E eu glorifico o Senhor por esse evento, Padre Armstrong, porque para mim é uma história de salvação. Eu acho que vou começar falando disso. É celebrar a salvação. Eu me soube salvo, eu me descobri salvo, eu entendi, eu compreendi que eu fui salvo aqui nesta paróquia. Essa paróquia, através dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, esta paróquia me deu a oportunidade de entender que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o meu Salvador. Em qualquer lugar onde eu estou, quando eu tenho a oportunidade de testemunhar, eu falo da Paróquia São Francisco de Assis. E quase todas as vezes que eu estou falando disso, agradecendo a Deus pelo dom da salvação, que é o dom mais precioso para mim, e eu só pude compreender esta salvação por causa do batismo no Espírito Santo que eu recebi aqui nessa paróquia. Então, toda vez que eu falo disso, eu falo com muita gratidão o que aconteceu aqui na paróquia, na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, que foi um pouquinho do que o senhor perguntou agora. E tenho a alegria de poder dizer aqui, agora nesse podcast Paz e Bem, mais uma vez, que eu fui salvo por Cristo Jesus. Ele conquistou essa salvação para mim lá na cruz do Calvário, eu sei disso, assim como para nós, eu sei disso, mas a minha experiência de vida paroquial aqui em São Francisco de Assis é que me trouxe este conhecimento, é que me abriu a consciência, é que me permitiu fazer a vivência e a experiência. Essa base eu trago no meu coração com muita alegria, participando da catequese, tendo a oportunidade de interagir com outras crianças e adolescentes, grupo de perseverança de adolescentes, também a catequese da Crisma, e na adolescência participando de grupo de oração da Renovação Carismática, porque a minha mãe participava de grupo de oração e não tendo com quem nos deixar, não tinha com quem deixar a minha a Alessandra, a gente vinha junto com ela para a igreja, fazia um monte de vergonha certamente, porque a gente não parava quieto, mas a graça da oração que aquele povo fazia, que a minha mãe fazia, ela nos alcançou.
Foi semente. E enquanto o senhor estava falando, fazendo a abertura aqui do podcast, padre, me vinha essa imagem de uma semente. Celebrar 30 anos é como se eu pudesse ver uma semente que foi lançada e que começou a germinar. 30 anos, para nós humanos, parece indicar o início de uma maturidade. Mas quando a gente pensa na igreja, numa caminhada pastoral, é um começo ainda. É muito pouco. Quando a gente pensa na história da igreja, toda a história da igreja, 30 anos parece muito pouco. E aí eu entendo que é uma semente que está germinando. Eu acho que daqui a pouco a gente pode falar mais. 30 anos, começou com o Padre Raimundo, né? Foi em 94 aí. Começou a... E o Padre Raimundo Vieira foi o padre que atendeu a minha primeira confissão. Portanto, foi das mãos dele que eu recebi Jesus Eucarístico pela primeira vez. E tenho gratidão por tudo isso também. E tenho uma grata lembrança do rosto, da voz e das brincadeiras de Frei Fabiano. Eu me lembro muito bem de Frei Fabiano na sacristia, brincando, dando carinho para as crianças, para os outros paroquianos. Eu tenho uma lembrança muito feliz desse período. Depois o Padre Raimundo Vieira, né, me dando mais essa etapa do processo de iniciação à vida cristã. E o Padre Cleves? Muito bem, estava viajando aqui também nessa história de 30 anos. Eu fui batizado, não bebezinho, né? Mas já com 8 anos de idade. Não sei como, mas naquela ocasião era o Padre Rosivaldo que estava aqui, fez o meu batismo. Eu sei porque tinha uma foto lá. Ele é né? diácono, né? Ele era diácono, né? É. Então foi o Padre Rosivaldo. E a partir daí eu lembro que, enfim, quando a gente é criança a gente gosta da brincadeira e tudo mais, né? E eu sempre fui um pouco peralta, assim, na minha infância. E eu tentei entrar no grupo dos coroinhas, mas eu não consegui me concentrar. Acho que eu tinha algum problema, né? Mas a minha caminhada, assim, servindo a igreja com um engajamento maior foi através do Ministério dos Salmos, por um convite da Dona Suzana. E aí, a partir dos Salmos, eu tive uma caminhada assim, mais engajada aqui na Paróquia São Francisco de Assis. E também, mais tarde, eu encontrei o grupo de oração, o grupo jovem, né? O Juebic. E é onde eu comecei a aprender a tocar violão. Porque quando eu entrei no grupo de oração, no Juebic, Jovens Unidos em Busca de Cristo, era como se fosse um coral. As pessoas gostavam muito de cantar, mas bem desafinado. Todo mundo queria cantar numa altura, porque antes tinha um tecladista que era o Jacques Sirley. Jacques Sirley tinha casado e depois deixou o grupo de jovens, né, para ir para a pastoral familiar, né? E pastoral familiar, assim, da família dele mesmo, né? E aí o pessoal, poxa, mas era tão bom aqui que tinha um teclado e tudo mais. E aí, eu lembro que nós rezávamos para Deus mandar um músico. Senhor, manda um músico, alguém que toque violão. E aí a gente rezar e parecia que Deus não atendia, nem ouvia as nossas orações, né? Aí um dia eu pensei, olha, tá demorando demais ser músico. Aí minha irmã, a Carmen, começou umas aulas de violão. Inclusive foi até com o Jaque, né? Jacques Sirley, ela pegou as primeiras aulas. E aí no intervalo que ela deixava o violão lá, eu pegava e ficava assim mexendo no violão. Eu pegava aquelas revistinhas que tinham os acordes e ia aprendendo assim. Acho que era o Espírito Santo que ia, né? Olha, pega esse acorde, pega mais outro, pega isso aqui. E aí eu aprendi a tocar uma música. Aí eu já levei o violão pra tocar, mas só tocava essa. Que era a música do Johnny. Sempre te amei, por ti eu dei a vida. Mas a partir daí eu aprendi a tocar o violão, né? Aprendi a tocar de ouvido. E, enfim, e aí continuei minha caminhada aqui em São Francisco de Assis, né? No grupo de jovens, tocando, depois... e o grupo da Renovação Carismática. E a música me levou para outros lugares também, né? A partir daqui da Paróquia São Francisco de Assis. Então essa fala inicial, eu me lembrei disso, para mim foi um marco para mim, né?
a equipe dos salmistas e o grupo de jovens, que era muito musical e despertou muito em mim essa dimensão, né, da música. A música, o Ministério de Música naquele tempo era muito forte, né, aqui em São Francisco de Assis. E o Joep, o pessoal do Joep que era muito ligado à música, à animação. Teve um tempo que eles assumiram a Crisma, né? Crisma de jovem. Sim. Teve um tempo também que o senhor nos colocou para assumir uma missa dia de sábado. Uma missa de sábado? Você não lembra não, né? Foi, E aí a gente começou aquelas adorações, né? A igreja era baixa, quente. E era dia de sexta-feira, né? Adoração ao Santíssimo que a gente começou. Meu Deus, quanta lembrança. É verdade. Padre, eu queria voltar a um detalhe muito importante que o Padre Cleberson se lembrou. Ele disse que passou a fazer parte do Ministério de Salmistas, né? E o Ministério de Salmistas trouxe para ele essa experiência de um engajamento mais forte na vida da paróquia, né? E a gente vai vendo ao longo da história, e é sempre assim, que cada pároco dá a sua contribuição, dá a sua colaboração, né? E eu lembro que o esforço do Padre Luiz Pinto por uma organização litúrgica foi muito importante para a paróquia naquele tempo da história, né? Neste dia do aniversário, do festejo do aniversário, pela manhã teve o ofício divino das comunidades. Né, que pela minha lembrança foi o Padre Luiz Pinto que trouxe essa celebração para a paróquia, né? Meu Deus, quanta lembrança. Eu também fiz parte do Ministério de Salmistas e me lembro que a minha mãe era muito dedicada ao Ministério de Leitores. Inclusive, minha mãe nunca saiu do Ministério de Leitores. Até ela adoecer de não conseguir mais servir, ela estava cumprindo a sua escala no Ministério de Leitores. Mas nós, na juventude, né, eu tentava viver aquilo com tanta intensidade, com tanta força, com tanta alegria, com tanta fidelidade, que mesmo tendo de acordar cedinho, de madrugada, naquele tempo que o horário não era o horário que foi alterado, né? Era o horário natural, que a galera chamava assim, o horário de Deus, né? Depois que mudou o horário não tinha esse negócio, é o horário de Deus. E a gente... Eu me lembro do esforço de acordar cedo, de vir para cá, de madrugada, pegando a Borges Leal, a Luiz Barbosa, a Plácido, para não falhar, porque era importante. Mas o senhor chegava rápido, né? Esses passos assim bem... A dedicação... Quando chovia, enxurrada. E correndo. Como o Padre Cleberson insiste em lembrar, correndo. E tudo é muito importante. Quando a gente pensa que é o ambiente de paróquia que está favorecendo isso, é a igreja que está favorecendo isso. Por exemplo, era uma educação musical paralela a outra educação musical que eu recebia de maneira sistematizada na escola especializada em música, mas aqui a paróquia também favorecia isso, né? Eu lembro, por exemplo, que o Padre Luiz Pinto, ele gravava a fita cassete com as melodias dos salmos para entregar para a coordenação do Ministério de Salmistas. Aquilo foi muito importante mesmo, né? E assim, a gente se dedicava para aprender aquelas melodias. Como formou pessoas, como formou lideranças. E aí eu vou lembrando também... das SEBs que foram vivendo, que foram se constituindo, que foram caminhando, de tantas lideranças que foram formadas, a oportunidade que os grupos da Pastoral da Juventude também tiveram ao longo dessa história, passando pelos párocos, né? E hoje nós temos pessoas que talvez não estão mais naquelas mesmas expressões eclesiais do seu início, mas estão na paróquia. E estão colaborando, estão servindo com alguma coisa, né? E a gente vê a maturidade que foi sendo disseminada com esses serviços todos. Isso é uma graça, né? Hoje de manhã eu vi a professora Cecília, que era minha professora lá no Moraes Sarmento, participando do ofício divino. A Cecília, mãe do Ednei. A grande Cecília, ali da Borges Leal, com Cuiabá. Nós lembramos da
da professora Antônia também, que tinha uma escola ali na Frei Ambrósio, que estava na celebração, né, da dedicação da igreja. Então é uma graça ver essas pessoas perseverando aqui na paróquia, né? É uma grande bênção e faz a gente viajar no tempo e agradecer por toda a trajetória. Padre Cleberson, eu tenho a alegria, por exemplo, de depois de muitos anos ter reencontrado a Francisca, que foi a minha catequista da Eucaristia. E a Dona Jesus, aqui da Plácido, bem aqui pertinho da igreja, que frequentemente está aqui, ela e a Dona Conceição, vizinhas, né? Foram muito responsáveis para que eu tivesse condições, inclusive, de fazer a primeira Eucaristia, de concluir, de estar na celebração, e eu carrego isso também com muita gratidão. Mas acho que o Padre Armstrong tinha feito uma outra pergunta antes e eu acabei não falando sobre... Acho que foi eu que lhe atrapalhei, né? Não, esse fervilhar na comunidade, o que eu perguntei sobre padre, as adorações. Adoração, obrigado. E aí veio o Padre Armstrong e trouxe com muita coragem, com muita força, com muito vigor, mas acho que a palavra realmente é coragem e ousadia diante de várias dificuldades, inclusive de enfrentamento de pessoas, dificuldade por resistência, por preconceito, a espiritualidade do que hoje está ficando cada vez mais popular a expressão corrente de graça. E graça a Papa Francisco, né? Essa expressão usada por São João Paulo II, depois por Bento XVI, agora por Papa Francisco, vai se tornando cada vez mais popular. E o Padre Armstrong trouxe isso aqui para a paróquia São Francisco. Eu lembro que a novena, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, de uma outra forma, e a adoração ao Santíssimo Sacramento às sextas-feiras, naquela outra igreja ainda, né, que ficava lotado. Acredita que de vez em quando aparece alguém para dizer: eu me lembro do Senhor daquela adoração que tinha toda sexta-feira lá na paróquia São Francisco. Aí a pessoa vai contar histórias e histórias do que fazia, de como se esforçava para chegar até a igreja, para conseguir um lugar para sentar, e como era bom quando o Ministério de Música cantava aquela música, essa e aquela e tal. Essa aí. E a gente se lembra, meu Deus, é muita alegria, né? Muita gratidão. E aí, Padre Cleberson, eu só olhava lá para o Padre Alessandro, canta aquela, Espírito Santo iluminado. Eu sei qual é aquela da mulher hemorroíça, né? Segue o Bartimeu. Segue o Bartimeu. Né, Padre? Uma cidade chamada Jericó. Olha, com toda certeza, algumas pessoas, é provável que algumas pessoas que assistirem a gente, ou que estão assistindo agora, poderão até criticar. Mas eu vou me atrever a contar um detalhe. Aí o Padre Armstrong queria que cantasse a música Um Milagre em Jericó. Né? E se dependesse do Padre Armstrong, era toda sexta-feira, era toda terça-feira, e se duvidasse aos domingos também. E aí teve uma vez que eu disse assim: padre, mas não tem nada a ver essa música, não tem nada a ver com o evangelho de hoje, com nenhuma leitura, não tem nada a ver com a liturgia, nada. Quando foi na outra semana, o Padre Armstrong queria, não sei se eu lembro disso, queria trocar o evangelho pelo evangelho do cego Bartimeu, só pra gente cantar aquela música. Depois a gente poderia cantar um refrãozinho, né, Padre Cleberson? Com certeza. E eu lembro que às vezes eu chegava um pouco atrasado, né? Aí eu, lá por trás assim, tomara que o Padre Armstrong não me veja, né? Padre Cleberson, Cleberson, vem aqui pra cantar aquela... Não acredito. Agora ele usa óculos, mas naquele tempo ele já era bom. Ele era muito bom de vista. E a gente lá no fundão. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, Padre Armstrong. O senhor está agora num segundo momento à frente aqui da paróquia. Acho que seria interessante se o senhor compartilhasse conosco como o seu coração foi sendo modelado no amor, numa entrega, numa dedicação à paróquia São Francisco. Eu acho que
Bem, alguns de nós sabemos que o senhor passou por muitas dificuldades. A gente sabe que faltou apoio num determinado momento da história. Eu estou falando com muita tranquilidade, porque isso já foi superado, isso já passou, né? Graças a Deus. Mas que teve, sim, a gente sabe que houve muitas dificuldades. O senhor assumiu essa paróquia quando o senhor era diácono ainda, né? Eu acho que isso assustou muita gente. Mas depois as coisas foram se ajustando, equilibrando. E o que o senhor pode falar para nós a respeito do seu coração de pastor sendo moldado aqui nessa paróquia? Acho que eu vim para cá pela insistência do Dolino Vombom, meu. Que, como eu fui franciscano, o Dolino via, então, essa paróquia franciscana, é uma paróquia que ele tinha sempre o coração aqui, e ele disse assim, olha, eu quero lhe mandar para a paróquia São Francisco de Assis pela missão de construir uma igreja lá. Aí, mas como, Dolino? Nossa Senhora e o Espírito Santo vão moldar. Aí ele disse, olha, como é uma paróquia franciscana, nós somos agora diocesanos, mas a base da paróquia é franciscana, é a paróquia de São Francisco. Quero que você construa uma igreja bem grande, dedicada a São Francisco. Então, essa foi a missão dele, que ele me deu. E aí, viemos para cá, alguns achavam que diácono não sabia nada, diácono era muito jovem, e não vai fazer nada, vai se perder, claro, substituir um grande pastoralista como o Padre Luiz Pinto, né? O pessoal fez uma resistência, mas todo o tempo ele dando apoio. Foi fundamental para a gente passar por aqui, continuar aqui naquele tempo. Então, o primeiro momento era um projeto de uma igrejinha pequena, né? Bem pequena. Eu lembro de um senhor, um casal, eles já juntavam latinha. E naquele tempo, eles arranjaram R$ 1.700 e deram para a construção dessa igreja. Ele disse assim, olha, o homem pensa pequeno, mas Deus pensa grande. Eu acho que seu projeto é pensamento de homem, mas olha, Deus tem um projeto maior. Porque realmente foi feito o primeiro projeto, que não era nem com o Hugo, que foi feito um projeto pequeno, que tinha a frente toda de vidro. E aí disseram que foram contra, porque aquilo ali o pessoal ia apedrejar, ia quebrar e tal. Então, realmente, aquele era um projeto dos homens. Depois veio o Frei Pedro com essa história de que ele ia receber uma grande herança, mandou fazer a igreja grande, mas realmente foi Deus inspirando ele se foi e a comunidade construiu. Sempre foi a adoração, a oração a Nossa Senhora, a adoração ao Santíssimo que nos fortaleceu. E claro, a oração do povo de Deus, né? É isso que vai fazendo do coração um coração para servir. E com essa possibilidade de a paróquia São Francisco de Assis sempre oferecer ao povo uma oportunidade de encontro com o Senhor através das celebrações, e claro que isso sempre teve, né? Celebrações, os outros sacramentos, mas os momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, a novena Nossa Senhora, cercos de Jericó, outras correntes de oração, né? Hoje outras possibilidades, o terço dos homens, a novena a São José, as missas votivas ao Sagrado Coração de Jesus, né? Como isso trouxe uma alegria para as pessoas do Apostolado da Oração, a Rede Mundial de Oração pelo Papa, né? E assim, dessa forma, a Paróquia São Francisco foi e vai cada vez mais se abrindo para acolher toda a cidade de Santarém, né? E quando a gente vê que sempre tem pessoas de fora, então os braços acabam sendo muito grandes mesmo, e o abraço muito forte também, né? Da paróquia para o povo de Deus, né? A paróquia de São Francisco tinha uma ligação muito grande também com o Frei João, né? E o Frei João começou a adoração na catedral, e aí tu cantava lá, e eu sempre fazia, né, padre? A adoração lá, fiz por muitos anos, com o padre Carlos, depois o padre Ronaldo. E aí, os adoradores tinham um vínculo também, uma relação com a paróquia de São Francisco de Assis. E assim, eu acho que também foi na adoração que surgiu a vocação de você, né? Padre Alessandro, como surgiu Padre isso? Cleberson. Padre Cleberson. Foi na paróquia São Francisco de Assis, né? Como eu já falei em vários momentos, eu não consigo pensar a minha vida sem a paróquia São Francisco de Assis. De batizado,
de primeira Eucaristia, uma tentativa de ser coroinha, mas não deu certo, né? Primeira vez que eu fui servir, me atrapalhei todinho, aí a coordenadora não quis mais, não, menino, tua vocação não é essa, não. Aí eu que nunca fui coroinha. Pois é, aí depois eu me engajei mesmo, foi no Ministério dos Salmos. Mas o que marcou mesmo o Salmo, né? E também o grupo de jovens, o Juebic. Mas a vocação ela foi surgindo mesmo. Eu lembro que o Padre Alessandro foi ao seminário e nesse tempo estava servindo aqui, estava trabalhando, enfim, estava com um monte de sono, mas depois Deus faz um chamado e a gente sente assim, opa, tem alguma coisa diferente, algo removendo, né, aqui dentro de mim. Mas foi aqui nesse contexto de São Francisco de Assis, no tempo em que o senhor era pároco aqui pela primeira vez. Foi algo muito bonito, no tempo do chamamento de Deus mesmo, né? Aqui chamou o Padre Alessandro, depois chamou a mim. E acho que era nesse tempo mesmo que Deus nos queria lá e... Enfim, porque se fosse no outro momento eu acho que eu não iria, não. Tinha que ser naquele tempo, no despertar da vocação. Porque da forma que eu acredito é que é algo que já vem conosco, como diz, né? Santo Oneide. Não. O profeta lá, o Jeremias, né? Jeremias, São Paulo, desde o ventre da minha mãe, né? É algo que vem, o despertar o Neide, é verdade. O despertar vem depois. A nossa eterna psicóloga lá de Belém, que nos ajudou bastante. Então foi nesse contexto da Paróquia São Francisco de Assis que Deus me chamou. E eu fui com muito, muito carinho, muito amor para essa experiência no seminário. Só para fazer a experiência. E depois nunca mais sair. Eu também digo assim, não foi na adoração ao Santíssimo, foi Paróquia São Francisco, porém para mim sempre foi muito claro, sempre esteve muito evidente o grupo de oração. A minha vocação surgiu dentro de um grupo de oração. E eu tinha a certeza do chamado de Deus, porque Ele falou ao meu coração. Me deu por muita misericórdia, não que eu fosse sábio o suficiente, porque não sou, mas me deu por muita misericórdia a possibilidade de entender o chamado dele. E se não bastasse a compreensão primeira, ele ainda soprou ao coração de vários profetas aqui em Santarém, profetisas aqui em Santarém, profetas na época, na prelazia de Itaituba também, que foram base para o meu discernimento vocacional. Então, não dá, me dá as tuas palavras aí, Padre Cleberson, não dá para pensar na minha vida, na minha história, sem essa graça que é a Paróquia São Francisco de Assis. Base mesmo de vida, base de vida. E o meu pai, por exemplo, que não servia a Deus, que não estava com o Senhor, que não servia a Cristo, que não tinha vínculo, não tinha ligação com a igreja, mas nós orávamos muito e foi com muita oração, né? Muita oração que a gente foi vendo passo a passo da conversão. Meu pai até que um dia participa de um congresso diocesano da Renovação Carismática, depois de pouquíssimo tempo estava participando do mesmo grupo de oração, Cenáculo com Maria, todo domingo à noite, na casa da minha comadre Nonata, mãe do Padre Cleberson. No nosso quintal, né? No quintal da casa do Padre Cleberson era o meu grupo de oração. E o Padre Cleberson, no mesmo horário, estava no grupo de oração de jovens aqui no salão paroquial. E às vezes, no final das reuniões, eles iam para lá, os jovens iam para lá, e a gente se encontrava ali um pouquinho, os membros de cada grupo, né? Ainda, às vezes fazia um pouquinho de barulho, e normal, padre, de carismático, né? O padre naquele tempo era um pouco rural ainda, né? Não era tanto urbanizado. Lembro que uma vez apareceu uma mucura lá no... Misericórdia! No grupo de oração, né? Lembro. Inclusive foi numa noite que uma convidada da Igreja Batista aceitou o convite de ir no grupo de oração e a bendita da mucura apareceu lá no quintal. Só a gente gritando. E não era pra glória de Deus, era desespero por causa da mucura. Mas eu dizia assim, quando falei ainda há pouco sobre a salvação, né? E o meu pai veio para Deus, e dentro de pouquíssimo tempo, meu pai estava participando das missas dominicais, sem falhar. Depois ele queria participar da missa diária.
é aquela sede do batismo no Espírito Santo. A gente sabe como é, como acontece, como se pode descrever o batismo no Espírito Santo, né? E depois meu pai passou a servir o Senhor aqui na paróquia com vários ministérios, tanto para o grupo de oração como para a dinâmica da paróquia mesmo, liturgia e outras coisas mais, né? Uma grande bênção. E quando a gente pensa nas vocações leigas, e tanta gente que foi aparecendo nos últimos anos, pessoas que... Eu lembro que quando passei um tempo, por causa de Belém, a gente vai fazer teologia em Belém, né? Aí volta pra cá, meu Deus, quem é esse povo que tá aqui na paróquia, que a gente não conhece direito, até se readaptar, né? Verdade. Mas o povo entregue. E quanto mais o tempo passa, vai nascendo outras pessoas, os adolescentes já são adultos que a gente já nem lembra, né? Mas depois eles passam, padre, a gente fez primeiro Eucaristia aqui na paróquia e tal, mas muita gente que vem de vários lugares, né? Passam por aqui. Aqui é uma paróquia muito, esse fervilhar do Espírito Santo, por isso que a gente fez agora aquela, como eu disse, fez aquela proposta para o povo, né? De ser um santuário, Santarém. São Francisco tem condição de ser... Proposta para o bispo, né? Para o bispo. Para ser bispo. Para ser bispo. Mas sempre é um pedido que se faz para o conselho com a ser bispo que decide, né? Mas é uma paróquia que tem esse fervilhar do Espírito Santo. E nesse tempo, tem muitas, por exemplo, tem muita gente que vai para o seminário, mas depois está no seminário, é padre, e tem um romper assim com a comunidade de origem. Vocês dois nunca tiveram assim um rompimento, vocês ficaram sempre interligados a essa comunidade, né? Mesmo depois de padres. Graças ao senhor, Padre Armstrong. Que sempre Por exemplo, nos acolheu. Eu sou de uma comunidade que eu fui para o seminário, mas o pessoal lá nunca me convidou para celebrar na comunidade. Agora até disse para a pessoa que está lá... Você tem mágoa, né? Não tem mágoa. Está repreendido em nome de Jesus. Mas aí até disse... Eu fui convidado agora para a festividade lá, disse, rapaz, isso é uma novidade, que há anos eu fui, nasci, era do grupo de jovens dessa paróquia, nunca me convidaram. Mas é isso, vocês estão sempre ligados a essa paróquia, é importante. Vocês têm familiares, amigos? Que programa de férias eu teria em Santarém se não matar a saudade da paróquia aqui, né? Verdade. Olha, como, por exemplo, o Padre André. O Padre André sempre vem pela paróquia, ele sempre celebra, ele André, gosta de passar bairro, por aqui, né? Também outro padre que frequentou... Hoje eu tenho uma satisfação, né, de ver meus sobrinhos, Miguel, a Dayana, a Rafaela, Maria Eduarda, a Maria Liz, a minha mãe. O cabeludinho, o Miguel. Não, aquele filho da Carmen. O que estava hoje aqui na celebração, né, o Gabriel. Gabriel. Todo mundo aqui. Fala, padre, que eu tenho outra coisa que eu vou falar. É porque um dia as pessoas vão... mas a Dayana, sua sobrinha. Miguel, seu sobrinho, é? Nossa, aí como é o nome? Nepotismo, que todo mundo serve aqui. Não tem nada a ver. Padre Armstrong lembrou o padre André Carlos e eu lembrei agora o Frei Edilson. Frei Edilson, verdade. Para dizer que a paróquia São Francisco de Assis é extremamente rica, tanto por causa de ministros ordenados, como também por causa dos ministros leigos. Quantas lideranças leigas, fortes, né? Destemidas, bem formadas e bem informadas, que a paróquia São Francisco de Assis tem atuando aqui, mas também que a paróquia São Francisco ofereceu para o cenário da Arquidiocese de Santarém, né? E Alessandra, né? Sua irmã. Inclusive, obrigado, a coordenadora da Pastoral da Comunicação na Arquidiocese, Alessandra, eu te amo. Frei Edilson, Padre Kleberson, Padre André Carlos e eu, como filhos aqui da paróquia São Francisco de Assis. Que era daqui, ele está na Itália, estudando teologia. Acho que ele é que a irmã dele ele entrou esse ano para fazer medicina aí na UEPA. A mãe dele trabalha aí na Sancom. Não é o irmão do Elvis? O irmão do Elvis. O Frater Agostinho. Foi aqui que ele começou. Verdade. Sempre aqui. Eu não sei se seria para este podcast,
mas eu queria fazer um agradecimento, porque, bem, faz parte da minha história, dentro desses 30 anos, talvez, mas eu quero fazer um agradecimento ao senhor, Padre Armstrong, pelo apoio que o senhor deu à minha vocação. Assim como eu vi e testemunhei que também deu este apoio ao Padre Kleberson, Verdade. enquanto seminaristas, né? Mas eu quero falar de mim por mim. Eu lembro que eu costumo dizer, Padre Kleberson, que quando eu falei para o Padre Armstrong que eu estava pensando em entrar no seminário ou ser padre, eu nem lembro qual foi a expressão que eu usei, eu acho que ele fez mais barulho do que a cidade toda junto, né, unida. E aquilo me tocou muito. E o senhor disse assim, a gente vai falar logo pro Dom Severino. E, inclusive, o Dom Severino soube, não foi pela minha boca, foi por causa de Padre Armstrong. Ele não se aguentou, né? Padre Armstrong não se aguentou. Foi por causa de Padre Armstrong. E eu tomei a surpresa quando o Dom Severino disse, estou sabendo que você quer entrar no seminário, Armstrong já me falou. E ali começou um processo. Mas o tempo inteiro, padre, o senhor fazendo orações, pedindo Verdade. orações, permitindo que as nossas famílias e o pessoal da Renovação Carismática fizesse vendas para nos dar alguma Subsídio, né? alguma ajuda de custo para que nós tivéssemos assim coisas básicas do nosso gasto do dia a dia, de material de escola, de higiene, né? Isso. E assim, aquilo ali não tem preço. E sabe onde eu aprendi isso aí? A comunidade do Padre Antônio Jorge, lá no interior, eles faziam, eu estava no seminário, eles faziam uma ajuda mensal para ele. A comunidade lá do interior, de São Jorge ali, depois, eles faziam uma vez por mês uma pequena ajuda. E o Padre Antônio Jorge dizia assim, o seminarista Antônio Jorge, naquele tempo, dizia assim, poxa, esse povo é tão pobre, mas me ajuda com tanto amor. Então foi aquilo que eu vi, o testemunho daquela comunidade lá do Curupira e depois São Jorge, né? E então aí, eles foram esse testemunho vivo. E aí eu lembro que uma vez nós estávamos conversando, eu estava chegando de Belém de férias, e aí a gente estava conversando lá na casa paroquial, numa sala de atendimentos, porque o senhor convidava, quando chegava de férias, o senhor convidava para a gente partilhar alguma coisa. E eu nunca esqueço isso, padre. Eu tenho muita gratidão. Extremamente importante para um seminarista. Extremamente importante. Então, o senhor perguntava como eu estava, como estava a minha saúde, como estava meu estudo, como estava a minha família. Às vezes, meio apressado, mas perguntava tudo isso, né? E eu tentava responder nessa pressa, né? Tentava responder. E quando eu lhe agradecia, uma das vezes o senhor disse assim, eu estou fazendo por ti, eu nunca esqueço aquele momento, foi uma tarde, eu estou fazendo por ti aquilo que não fizeram por mim. Aquilo, padre, me ajuda a pensar nos seminaristas que hoje eu formo, que eu estou ajudando a formar. Eu estou fazendo por ti aquilo que não fizeram por mim. Quando eu penso que quando a gente está no trabalho do seminário, é dedicação exclusiva para aqueles jovens e não tem hora. Por mais que eu, pelo menos, não consigo, por mais que algum reitor por aí no Brasil, acho que a maioria provavelmente muito bem disciplinada e organizada, né, eu não sou, consiga delimitar bem os tempos e os momentos de cada dia, de cada semana, mas eu não consigo muito, a gente acaba precisando estar muito atento para cada detalhe de cada jovem, assim como eu via que o senhor estava atento à minha vida, às minhas necessidades materiais, inclusive porque a minha família sempre teve muita necessidade e vontade de ajudar, e a paróquia favorecia isso, né? A paróquia oportunizava isso. Eu quero lhe agradecer, assim como lembro, eu acho que eu não quero ser injusto ao esquecer o nome de alguém, mas eu quero me atrever a citar alguns nomes, como por exemplo a Gisele e a Helena, e depois, já num determinado momento, a dona Ana também, que estava ali mais diretamente na secretaria da paróquia, né? Mas como as duas, eu não sei o que o padre Kleberson diria. Quero lembrar também duas pessoas, Dona Jovem, a Dona Nilda, que ajudavam, né? Perfeitamente. Isso.
e assim outras pessoas, né? Mas eu estava me lembrando do ambiente de funcionários, né? Da secretaria da paróquia mesmo. Muita gratidão. Mas isso tudo só acontecia porque elas eram seguras, tinham a certeza de que o Senhor apoiava, porque o Senhor já passava antes, dava uma ordem. Olha, se o Alessandro chegar e, por exemplo, materiais para fazer missão na zona rural, até depois, através do Senhor, a Paróquia São Francisco de Assis me ajudou a fazer missões, a ajudar pessoas, campanhas de roupas, de brinquedos. Muita gratidão, seja na minha época de seminarista ou de jovem mesmo na Renovação Carismática, nas noites de louvor e seminários, nem sei quantos, seminários de vida no Espírito Santo e adorações e novenas, mas depois no diaconado em Almeirim, meu estágio pastoral em Almeirim, depois o meu tempo de vigário e pároco em Almeirim, Monte Dourado, e de alguma forma a paróquia sempre me ajudando muito. Puxa o terço. Muito obrigado. E agora o Padre seminário, Clêncio, né? A paróquia, eu admiro o Padre Armstrong passar a coleta das novenas para ajudar o seminário São Pio X nas reformas, então... Que a gente sabe que é muito expressivo, né? Muito expressivo, porém não é de agora, né? Exatamente. E eu vejo, Padre Armstrong, que de fato, é uma preocupação do seu coração com as vocações. É uma preocupação do seu coração com a formação, com os futuros sacerdotes, né? Deus lhe pague. Eu sei que, porque no tempo que o Padre Armstrong estava em Guadalupe, ele também já expressava e já fazia algo concreto pelo Seminário São Pio X. Quando eu fui pro seminário, padre, aí é o seguinte, a aula começava... Aí eu fui pro seminário, aí, rapaz, né, abriu o meu sapato. Aí eu só tinha que usar sapato social, normando, né? E aí, rapaz, eu fiquei triste lá e tal. Era numa sexta-feira, a aula começava segunda. Aí, rapaz, o pessoal chegou lá. O Domingos, que era seminarista da minha turma, ele chegou lá, rapaz, eu estava triste lá. Ele disse, e aí, rapaz, o que é que tu tá triste? Aí disse, rapaz, é o seguinte, rapaz, não tenho sapato para ir para aula segunda-feira. Aí, rapaz, o Domingos falou lá com o Dom Gilberto. E aí, compraram um sapato para mim. Rapaz, trouxeram um sapato, eu comecei a lagrimar, né? De alegria, porque eu ia ter um sapato para ir, estava sem sapato para ir para a aula. Então, eu acho que a gente tem que fazer um Padre Luiz Augusto aqui, Padre Luiz Augusto. Legal aí. Eu acho que tem que fazer um podcast também, Padre Alessandro, Padre Luiz Augusto, Padre Clebs, você já foi reitor. O próximo podcast sobre como você fazer parte do ano metro quadrado da reforma do seminário São Pio X. Perfeito. Vamos fazer. Isso. Então, acho que é importante... Tem muitos seminaristas que vão para o seminário e não tem esse apoio da própria comunidade. Bem-vindo, Padre Augusto. Perdão pelo atraso. Padre Kleber, você vai fazer a pergunta. Muito obrigado. Perdão pelo atraso. Muito bacana. Estava ouvindo vocês aqui. Padre Alessandro, falando da experiência da paróquia São Francisco de Assis. 30 anos de paróquia, né, de vida paroquial, uma alegria. Tenho muito carinho por esta paróquia. Foi aqui que também eu fui ordenado, eu e o Padre Zinaldo Rafael, no dia 8 de janeiro de 2021. E a gente meio que acompanhou também todo esse crescimento que a paróquia vem tendo na Arquidiocese de Santarém, na nossa igreja particular. E tem sido uma luz. A paróquia São Francisco tem sido uma luz em Santarém. Uma luz de Deus. Uma alegria. Padre Alessandro, o pregador que veio agora, ele foi seminarista, filosofia, teologia, veio com outras mulheres. Dr. Leandro Bernardes. Ele disse assim, olha, quando ele era seminarista, lá com o Padre Jonas, e o Padre Jonas dizia o seguinte, quando uma paróquia tem evangelização, a gente não tem dimensão do que Deus provê, material mesmo para aquela paróquia, como Deus provê, nada falta. Deus derrama mesmo bênçãos incontáveis. Isso é a palavra do profeta Padre Jonas, né? Quando você tem evangelização, rezo do texto, adoração, as missas e acolhimento do povo, a gente tem dimensão de como Deus provê mesmo de forma grandiosa aquela comunidade. Eu acho que a comunidade que ousa o Espírito Santo, Deus sempre vai prover e não vai faltar. Você me fez lembrar uma coisa que é muito da cultura popular. A gente vai pedir uma mudinha de uma planta,
de alguém, a gente encontra uma pessoa que tem dificuldade de dar um galho de uma planta, mas tem pessoas que dizem assim: não, pode tirar, pode arrancar, porque quanto mais tira, mais ela dá flor, ficar bonita, pode arrancar. Liberalidade e liberdade no coração. O que diz a palavra de Deus? Quem dá com alegria, de Deus receberá. De Deus receberá. De Deus receberá. Eu lembrei da música também, né? E eu vejo que é isso também, padre. Eu vejo que é isso também. Tem oração? Tem pedido de Deus, intercessões, súplicas? Tem. Mas aí Deus vê a divisão, Deus vê a partilha, a distribuição. Divisão, eu quis falar nesse sentido de distribuição, a partilha, a entrega, a mão aberta, né? Dá com alegria, vai multiplicar. A oração atribuída a São Francisco é dando que se recebe. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Tu não brinca porque eu pego para rezar. Não tô brincando não. E aquela outra, as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Né? Agora a gente vai se lembrar de música no podcast. Deus proverá. Você cresceu o vizinho aqui da paróquia São Francisco de Assis. Eu sou da paróquia de Fátima, vizinho aqui. Eu era do grupo de oração JCM. Sou no coração, mas ativamente quando eu estava na paróquia, antes de ir para o seminário, jovens caminhando com Maria, né, da Renovação Carismática. A gente tinha muito entrosamento com o Joeb, que o padre Clebson participava, né? A gente ia para aquela maloca ali atrás. Chama maloca aqui atrás, do lado onde é a casa paroquial, né? Época da Gisele, época de tantos amigos queridos ali em comum que nós tínhamos, né? Era muito forte a ligação do JCM com o Joeb. E as adorações da sexta-feira, meio-dia. As adorações da sexta-feira, meio-dia era imperativo para o grupo de oração. Eu vinha, padre, vinha. Pessoa que cantava bem aí. Sim, olha aqui. Eu vi uma vez, eu já falei para o padre Alessandro, eu vi uma vez, padre Cleberson também, sim, muitas vezes. O padre Alessandro de férias do seminário, estando ele conduzindo a adoração, estando aqui na paróquia, né? Muitos momentos que eu guardo também. E assim, era todo o bairro de Fátima, todo mundo da paróquia de Fátima baixava ou subia, não sei como é que para Frei Ambrósio aqui, para pegar a minha avó, meus familiares, algumas pessoas da minha família não perdiam a sexta-feira. E a terça-feira também. A terça-feira que na novena era sempre... O padre Alessandro aqui, como do Ministério de Canto, ele sempre chegava, dava umas sugestões, o Espírito Santo mandava ele dar umas luzes, né, padre? A gente sempre conversava, né? Para fazer os encontros, algumas coisas que a gente fazia na paróquia. Aí quando a gente foi começar a primeira novena de Nossa Senhora da Santa dos Novos, a gente começou primeiro, no 1º de maio, foi uma noite de terço, né, padre? Aí a gente fez uma peregrinação aí, né? Que não foi ideia minha, foi sua, porque tudo já estava no seu coração e a gente foi executando. Foi executando, cantou aí, tava... Né, o padre Alessandro era cantor, animador, e foi muita graça de Deus que foi brotando aqui na paróquia, através desses irmãos que iam servindo aí. Agora, desculpa, padre Augusto, e aí, novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Uma devoção, inclusive, do Papa Francisco. Né? A paróquia São Francisco de Assis, por causa desta fé, ao longo desses 30 anos, por causa desta fé que foi sendo despertada no coração das pessoas, no coração dos fiéis de vários lugares, de várias paróquias e cidades, a gente estava falando disso antes, acaba se transformando num grande celeiro de curas, bênçãos e milagres. Verdade. Padre Armstrong, eu sei que o senhor sabe, os padres aqui, o padre Cleberson, o padre Augusto também sabem disso. Nós escutamos testemunhos em todo canto dessa cidade de pessoas que alcançaram uma graça, uma bênção. Como é que ainda hoje nós vemos pessoas trajadas com um hábito marrom no dia 4 de outubro na procissão de São Francisco? Porque a fé que as pessoas têm continua viva. E pedem a Nossa Senhora e vão conseguir. A onipotência suplicante, o que faz? Vai pedir para Deus, vai conseguir. Né? Vem adorar o Santíssimo Sacramento, está adorando o Santo dos Santos. Vai conseguir. Vem fazer um cerco de Jericó, a muralha vai cair. E a paróquia está servindo como esse sustentáculo espiritual,
né, um portal de bênçãos mesmo. Há pessoas que não gostam, há pessoas que vão criticar, e isso sempre haverá até Jesus voltar. Mas as pessoas estão conseguindo a bênção, e isso é uma grandiosa alegria que nós sentimos no coração. Esses 30 anos de paróquia, eu penso uma vez uma formação do Padre Luiz Pinto aqui. Eu era diácono ainda, cheguei aqui, e o Padre Luiz Pinto falava assim: olha, nós temos a paróquia de Aparecida, que está 15 anos na frente da paróquia de São Francisco, 15 anos na pastoral, 15 anos na frente no dízimo, 15 anos em organização musical. Então, é assim, depois São Francisco, São Francisco acabou se tornando uma grande referência de entrosamento, de harmonia. Você vê hoje quantas pessoas servem na comunidade, né? Uma multidão de pessoas. E boa parte dessas pessoas são de outros lugares, né? Outros bairros, se identificam com a paróquia. Hoje a pastoral urbana permite a pessoa ter essa liberdade, né? Sim. Como tem gente daqui que serve em outros lugares, onde ela isso é muito se bonito, identifica, padre, né? Eu estava com os seus jovens da guarda semana passada, num retiro, e falava fizemos um grande momento de louvor a Deus pela paróquia São Francisco de Assis, né? E eu nem estava me lembrando na ocasião do aniversário da paróquia. Os jovens, né, que se sentem bem com a paróquia, que têm oportunidade, inclusive mencionei isso, né? Vocês têm um pároco e um vigário legal que dá espaço para vocês, né? E como vocês se sentem bem, como isso faz bem para a vida de vocês, o serviço na guarda, né? Eles confirmando, e de fato a gente percebe a alegria dos jovens aqui na paróquia, né? E isso é de encher os olhos, de alegria, encanta mesmo a juventude. E aí a gente agradecia, louvava na presença do Santíssimo, inclusive clamamos pelos nossos sacerdotes, por vocês dois, com os jovens lá no retiro, foi uma bênção, né? Padre Divaldo estava lá também, né? Clamamos e agradecemos ao Senhor pela paróquia, pela história da paróquia, né? Pelo amor de Deus, que é a paróquia Santíssimo, a paróquia São Francisco de Assis, é um sinal do amor de Deus, né? Para a vida daqueles jovens, assim, cada tijolinho daquele. Eu lembro que a gente rezava exatamente assim, né? Eu meditava com eles. Quando o padre foi lá na loja para comprar o primeiro cimento, Deus já estava pensando em você nessa paróquia, né? Servindo nessa paróquia e tal. E não só porque ela é bonita, porque ela é estrutural, mas porque tem espiritualidade. Ela tem dinâmica, é viva a paróquia, né? Não adiantaria ter um templo maravilhoso como esse, né? Que é um fruto do coração, do seu coração, né? Sonho do coração de tantos paroquianos que construíram essa história, né? Não adiantaria ter um templo desse bonito se não tivesse vida espiritual. E a paróquia tem. Ela oferece, né? Ela oferece isso. E os jovens são esse exemplo, né? Da experiência que eles vivem, do quanto eles gostam de estar na paróquia, do quanto eles não medem esforços de estar, né? Acho isso muito bonito. Nós louvamos muito ao Senhor no retiro com a guarda jovem sobre esse fato. Você vê, né, quantos ministros da Eucaristia, né, Padre Cleps? São homens e mulheres de oração. Você vê o pessoal do acolhimento, que acolhe as pessoas com alegria. As pessoas que estão nessa sintonia do Sagrado Coração de Jesus, que é um grupo grande do apostolado, né? E o Ministério de Leitores, são dos ministérios, o próprio Ministério de Canto, que são vários. Eu acho que tudo isso enriquece muito a comunidade, né? Algo que eu vejo aqui, eu aproveito para agradecer e parabenizar meu colega de trabalho, que é o Padre Armstrong, é o dono do acolhimento. Sim. Eu não consegui contabilizar os eventos que aconteceram ao longo desse ano de 2024 aqui na paróquia. Pastorais, movimentos, tanto na igreja quanto aqui nessa nova área coberta, né? Enfim, todo mundo teve seu espaço e eu lhe admiro muito, Padre Armstrong, por causa disso. De dar espaço, de compartilhar. É tão rica uma família, tão abençoada uma família que ensina para os seus, né? O dom da partilha. E é muito legal o jeito que o Senhor conduz a paróquia nesse sentido, de não reter, de não fechar para as pessoas que precisam, né? O GASP, o seminário, as SEBs, enfim, independente, MCC, os movimentos de modo geral. Nossa, é muito lindo, né? Encontrar um coração generoso. Parabéns, viu, Padre Armstrong? Mas eu acho que tudo isso, a gente é fruto, a gente carrega muitas coisas boas que a gente aprendeu na família, né? Eu acho que um coração generoso, a minha mãe sempre foi um coração generoso.
ela era famosa porque todo mundo que ia pedir comida em algumas casas, pode ir lá com a Dona Sueli, que ela sempre tem, ela sempre serve. E quando ela fazia festa, padre, ela fazia festa pro quarteirão lá, todo mundo podia, ela tinha umas panelonas grandes, ela servia, ela nunca negou um prato de comida para alguém que ia lá. Eu acho que essas coisas Deus foi ensinando na casa da gente, com nossos pais, cada um de vocês, Padre Alessandro, contava aqui, como ele aprendeu a ser um homem de oração com a mãe dele, sendo uma mulher de oração, né? É de berço, né? É. Vem de berço. Nonatine aí, mulher de oração. Poxa, minha mãe. É? Com certeza. Nem reza. Muitas graças nós conseguimos através da oração da minha mãe, né? Muitas graças. Ela é do fogo, a dona Nonata. É. Padre Armstrong, me veio uma lembrança aqui com a construção da igreja, que como a gente vai fazer? O Padre Armstrong com 1000 ideias, né? E ele acolheu uma ideia, e que para mim foi um sinal de humildade. Para mim foi muito forte, inclusive, padre, este sinal de humildade. E sugeri ao Padre Armstrong, por causa da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, a campanha mensal do projeto Dai-me Almas, da comunidade Canção Nova, né? Vamos tentar fazer o generoso aqui na paróquia. E eu lembro que uma vez a gente fez, foi no mês de janeiro, que normalmente a renda do mês de janeiro era, eu não sei como é que está hoje aqui, mas era sempre mais fraca por causa de final e começo de ano e tal, e tal, e tal. Aquilo foi muito importante, por causa da mobilização da paróquia, atingindo homens e mulheres das mais variadas idades, a alegria das crianças que traziam as suas moedinhas, e como não lembrar a viúva do Evangelho, ofertando as suas 2 únicas moedas, tudo o que tinha para viver, né? Mas era muito lindo ver aquela procissão de gente com um porquinho na mão, com um potinho de plástico, com o adesivo da paróquia São Francisco, com o nome generoso, né? Aquilo foi um sinal profético para mim. Porque depois, não apenas com as moedinhas, quantas outras pessoas tiveram iniciativas de vender um bolo e trazer o dinheiro para a paróquia, de dar uma joia para a paróquia, né? Mas também as empresas se mobilizando para doar isso e aquilo, algum material, cimento e pedra e tal. Aqui 200 sacos de cimento. Lembro que nós tínhamos então o costume, falando ainda da construção da igreja, de muitas promoções, rifas, ação entre amigos, bingos e tal. E a paróquia, o Padre Armstrong não apenas distribuía entre os grupos, mas ia aos sábados de madrugada para o Mercadão 2000 vender e entregar para as pessoas. Quando chegava o tempo da festa da Conceição, eu tinha uma sacola. Outro dia uma moça até falou: padre, o senhor vendia lá na festa da Conceição? Rapaz, eu ia com um monte de bingo, que fazia no final do ano outro bingão, né? Ia levando na festa, eu ia todas as noites para a festa da Conceição vender bingo. Aí eu lembro o Padre Carlos, até brincava, o Padre Ronaldo, rapaz, lá o vendedor de bingo, vende mais do que a gente. E aí, tudo isso eram os bingos que tinha na paróquia. Eu ia na festa da Conceição. E aí, padre, o que eu... Desculpa que eu não quero falar muito, gente, acho que já falei demais, né? Mas o que eu aprendo com isso? O senhor acreditava nesse projeto. O senhor acreditava que ia dar certo. Eu ouvi pessoas dizerem, é o elefante branco do Armstrong. Eu ouvi. É doido. E quando eu ouvia, eu me colocava em oração para renunciar em nome de Jesus. E eu sei que alguns desses que diziam que era o elefante branco do Armstrong chegaram a se abrigar em celebrações aqui dentro do elefante branco. Mas eu glorificando o nome do Senhor. O Senhor acreditou no projeto. O Senhor sabia no seu coração, por causa da convicção espiritual, que ia dar certo. E nós 4 aqui estamos testemunhando, deu certo. E quando você acredita no projeto, você não dá desculpas, você faz. E se não tem outras pessoas que te apoiam, que te ajudam, que caminham ao teu lado, você vai caminhar sozinho.
Porque se Deus colocou o projeto no seu coração, não adianta se frustrar com o outro que não se envolveu, que não se empolgou, que não se mobilizou, porque Deus não colocou no coração do outro, foi no seu coração. E eu consegui aprender isso. Acho que isso é um exemplo muito forte para muitas outras coisas. Eu não estou falando apenas de construção de igreja. Eu estou falando de um aprendizado que eu trago para a minha vida. Eu aprendi com uma missionária cristã, usando uma linguagem, usando uma comparação aparentemente negativa, mas que traz um sentido espiritual muito forte. É cuidar do defunto com dignidade. Esse defunto é meu, eu vou dar dignidade para esse defunto. Ou seja, eu vou até o fim. Eu vou cuidar, não tenho ninguém para me ajudar, mas eu vou até o fim. É claro que no seu caso, teve todo o povo de Deus, como neste dia festivo do aniversário, o Senhor fez questão de, na missa, na Santa Missa, destacar a oração do povo de Deus, a ajuda do povo de Deus. Mas este exemplo eu também guardo no meu coração. Olha, padre, eu acho que é sempre bom como padre, a gente aprende muito com outros padres, né? Eu vejo que quer queira ou quer não, a minha passagem por aqui teve a influência do padre Valdir Serra, que era um testemunho quando trabalhou na Matriz. Aquela dedicação dele, ele era não só administrador, ele era pastor, né? A presença dele na catedral ali, Nossa Senhora das Graças. Depois eu aprendi um pouquinho também o Valdir Silveira, ele era um estilo também administrador, pastor. E assim, o tempo que eu passei lá com o padre Danilo, Belo Horizonte, eu aprendi essa dinâmica que ele tinha, missa com as crianças, movimento com os jovens, o ECC, os casais, a catequese, por exemplo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a catequese durante a semana, à noite, que é nós temos uma cidade que já é praticamente uma cidade... metrópole, né? Não, tipo as cidades litorâneas, assim, final de semana a pessoa vai para a praia, Igarapé, e a gente tem que ter catequese no sábado, tem que ter catequese semanal à noite, porque tem muitas pessoas que já vão sexta-feira para o Terra do Chão, para os igarapés e não voltam mais. E os filhos vão crescendo com outra realidade, não fazem os sacramentos, porque a paróquia não ofereceu, né? Eu acho que isso é importante, você oferecer durante a semana uma catequese, tanto para adultos quanto para adolescentes. Preencher a semana também, né? Sim. Né? Flexibilizar o horário. E, padre, essas santinhas que a gente sempre via ali, isso eu nunca esqueço. Ou fazia enxurrada ou tava o tempo bom, era aquelas mulheres da missa diária. Até hoje tem gente da missa diária, né? Aquelas senhoras, a mãe do Jeová ali, a avó do Jonas, até hoje vem, tem 90 e poucos anos, mulheres de oração. Cristina. E quantas mulheres aí que não tem a missa diária, assim, a dona Suzana que canta, você até hoje no chega perto de dela, você sente pai, você sente unção nessas mulheres de oração, né? E assim, como estando aqui perto de vocês também, vocês trazem uma paz, porque a gente é embebecido pela Santa Missa, pela oração do povo de Deus sobre nós, nossos familiares que rezam por nós, né? Então, esses 30 anos de Paróquia São Francisco de Assis, a gente está sempre aprendendo. Aí você perguntava naquele tempo que teve o primeiro tempo, que teve esse segundo, que a gente começou com um tempo difícil, o tempo da pandemia, né? Que era proibido até receber muita gente dentro da igreja, né? E aí, assim, algumas coisas, a Paróquia São Francisco de Assis, ela tinha uma vantagem. Primeiro, é ter mais portas e janelas, que a gente podia deixar aberto, né? E a gente acabava recebendo um pouquinho mais de pessoas. A minha ordenação foi na pandemia, em janeiro de 2021. Deu uma aparente sossegada, mas a gente tinha vindo de um lockdown, depois o lockdown tinha sido cancelado, depois voltou no meio de janeiro, né? Eu nem me lembrava mais da palavra lockdown. Lockdown. E foi todo mundo de máscara. Acho que a imagem da minha ordenação, com o Zinaldo aqui na paróquia, é a máscara. Todo mundo usando e tal. E mesmo assim a gente limitou a capacidade, né? Na época era o padre Demar que estava aqui. Mas mesmo assim, tinha dado bastante gente, choveu muito nesse dia, né? Mas essa possibilidade de ter um lugar arejado, aberto também, né? Que as janelas e as portas também, né? Ter esse cuidado.
como o padre Alessandro falou, padre Raimundo, ele trabalhava muito com a juventude, né, padre? O padre Raimundo, ele tinha assim, um trabalho grande com a juventude. Raimundo Vieira. O Frei Fabiano, ele era da visita nas casas, convidando os casais para casarem. Ele era aquela alegria que chegava. Depois nós tivemos o padre Luiz Pinto, como você falou, aquela organização pastoral, né? Eu passei por aqui um tempo. Depois o padre Ademar também veio com a mesma organização pastoral do padre Luiz Pinto, aquele mesmo estilo, né? E cada um fez um pouquinho, cada um fez um pouquinho. E o Frei Jorge foi o que fundou lá atrás a comunidade norte-americana. Então, muitos homens que passaram por aí, as irmãs adoradoras, né? Irmãs adoradoras. Muita história também, né? A presença das irmãs aqui. Agora, essa comunidade teve uma marca muito forte, né, padre? De pessoas da Renovação Carismática Católica aqui, esse bairro, né? Meu Deus, Maria do Carmo, que já foi pro céu. Professora Lucineide Pinheiro. A dona Helena Portela. Que há pouco tempo, a Helena Portela, pouco tempo partiu, né? A Nonata, a minha mãe também. Exatamente, Dona Joana Miranda. Muita gente. E a Renovação Carismática aqui também acabou se tornando uma referência num determinado tempo da história do movimento em Santarém por causa das noites de louvor e seminários de vida. Então, várias pessoas esperavam que todo mês, ainda era o padre Luiz Pinto, o pároco, né? E todo mês, e a professora Lucineide Pinheiro dava uma ajuda muito grande. Teve um momento em que o Edaí, que foi secretário da paróquia, e eu tomamos a frente do movimento na paróquia, para a organização, e a professora Lucineide Pinheiro nos deu um suporte para isso, né? E aí, claro, o auxílio, a organização dos grupos de jovens, aí entra o Joeb de cabeça para assumir serviços por causa dos eventos, né? O Cenáculo com Maria, o grupo Jesus Ressuscitado, toda segunda-feira, 3 horas da tarde, até hoje reúne. Até hoje reúne, né? O grupo Em Busca do Amor de Cristo, que era na casa da Helena Portela, na Cuiabá, com a Voz de Leal, na esquina, onde o Jacques Ley tocava o teclado e onde eu comecei a cantar. O grupo de oração foi lá. Aí depois, já bem mais recente, porém já faz uns anos, bem mais recente, o grupo de oração Bom Pastor, né? Já depois que meu pai recebeu o batismo no Espírito Santo e veio para Deus, né? Graças a Deus, né? Agora, eu tava me lembrando... Diga, padre. Aqui era tão forte assim, quando tinha algum evento, eu lembro que o padre Lucélio tinha sido desenganado. Ele passou 11 dias na UTI, mas desde o primeiro dia o médico dizia, olha, prepare logo que não tem mais jeito. E aí era uma comoção dos católicos de Santarém rezando pelo padre Auricélio. E aí, padre Alessandro, tu lembra que a gente marcou aqui uma noite de oração pelo padre Auricélio? Rapaz, era ônibus, era caminhão, rapaz, a igreja ficou lá fora, lotada, era a igreja antiga, rapaz, era muita gente aqui, era um calor danado, mas o fogo do Espírito Santo lá, e o Ministério de Canto cantando, intercedendo pelo padre Auricélio. Eu acho que isso foi um mover também de Deus. O carinho do povo pelo padre Auricélio, né, lutando pela vida dele, intercedendo. Olha, a oração do povo mesmo foi forte, né, padre? E era o povo da carismática. É assim que o pessoal fala, o povo da carismática. Padre, eu estava lembrando aqui, padre Kleberson, de algumas canções que a mim, pelo menos, envolveram bastante por causa da festa de São Francisco, por causa de procissões. Eu sou meio fominha de procissão, padre. Eu gosto muito, e especialmente para rezar, apesar de que sempre encosta a gente para conversar, mas eu gosto muito de rezar. E lembro de algumas músicas que eu vou convidar o padre Cleves para cantar sozinho. Mas acho que a gente poderia... Vamos tentar cantar... a capela, obviamente, certo, em Ré maior. Meu amigo deixou seu dinheiro. Começa aí, padre. Pega aí. A gente vai tentando emendar aqui a letra. Deixa eu achar a letra aqui logo. É bom mesmo. É bom mesmo.
canções que realmente nos acompanhavam, né? A gente andando nas ruas Nas da procissões. cidade e vendo homens e mulheres vestidos com aquela roupa marrom, crianças vestidas de roupa marrom e anjinho, aquela coisa toda, né? Uhum. Meu Deus, que lembrança. Eu vesti essa roupa marrom na época que lá em frente à paróquia de Fátima, eu tinha 12 anos. Época que era centenário da presença dos franciscanos em Santarém. Achava um barato aquela roupa marrom, o máximo, um símbolo aqui. Já, padre? Já. Meu amigo deixou seu dinheiro, Vai cantar sozinho nesse tom. sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho, a vizinha. Canta com a gente, vai. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu o caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Tem um outro também, não sei se tu lembras, Salve ao Francisco, cheio de amor. Consegue lembrar da melodia? Não, cantarola um pouquinho aí. Salve, ó Francisco, que do Linda pé das fragas vens assinalado de sagradas chagas, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazes do Salvador. Vamos subir o tom? E ninguém sabia já dizer com veras se eras Francisco ou se Cristo eras, cheio de amor, cheio de amor. As chagas trazes do Salvador. E a oração de São Francisco? Não, vamos deixar para o Padre Armstrong, né, que vai marcar aí a nossa conclusão. E a gente poderia tentar cantar a oração de São Francisco, né, a versão mais popular. A gente não tem nem noção de quantas pessoas passaram e passam por essa comunidade, né? E aqui eu sempre digo, a paróquia é da Arquidiocese, aqui sempre vem Padre André, ele tem liberdade, eu quero celebrar em Santa Clara, eu sempre celebro aqui, às vezes domingo de manhã, Padre Alessandro quando quer, veio o diácono Juan, né? Ele veio sábado aqui. Ele disse quando eu quero, mas é quando eu posso, gente, tá? Que fique claro, quando eu quero é quando eu posso. E aí, tem outros padres que passam sempre por aí, é sempre uma alegria. E assim, Padre Alessandro, que me marcou, quando eu voltei para cá, para a paróquia,
Aí uma senhora, ela era daqui, foi embora para o Ceará, e ela me encontrou, né? Um pouco mais gordinho, ela disse assim, padre, pelo amor de Deus, sabe que eu estava rezando pela sua alma, mas eu pensei que o senhor tinha morrido. No tempo da pandemia. Aí ela olhou assim, padre, mas o senhor está muito gordo. Aí depois ela disse, padre, o senhor está muito velhinho, né? Misericórdia, sinceramente. Então, Excesso de aí, sinceridade. rapaz, é assim, são tantas pessoas que passam por essa comunidade que assim, a gente, às vezes as pessoas veem a gente por aí, né? E conhece de um evento, de outro, um casamento, um batizado. Então, muitas pessoas, a paróquia acaba acolhendo, né? E tem, assim, pessoas que vêm por um simples batizado, por um simples... vem para o curso de pais e padrinhos. E a gente chama ela para ela participar de uma missa da novena. E eles acabam gostando, ficando, participando. Às vezes, eles vêm e faz muita diferença, né? Esse momento de acolher as pessoas que passam por aqui, elas se sentirem em casa. E não são poucas pessoas que, até de outras igrejas, que acabam voltando para a igreja católica, né? Pessoas que, às vezes, é um verdadeiro testemunho para nós, né? O casal que volta, vem, participa, aí uma pessoa vem e diz, padre, eu quero participar desse tal dia CC, esse encontro de casais. Porque aí tem uma mulher que ela era daquela fervorosa de determinada igreja, agora ela está só não sai da missa, né? Então, que o Hugo Aquino acabou de falar ali na missa, né? Dizendo assim, que realmente pela Padre Alessandro, essa sintonia de muitas pessoas rezarem aqui na igreja, toda igreja assim, quando a gente entra na igreja, a gente sente muita paz. Por quê? Porque a pessoa vai na igreja buscar paz, ela encontra paz. E o ambiente fica um ambiente cheio de Deus, de paz, né? E eu acho que é isso. É isso, né? São tantas pessoas evangelizando aí que tornam o ambiente sagrado, abençoado. E hoje foi a dedicação a Deus. Como é importante fazer a dedicação a Deus da igreja, do templo. Da mesa do altar. Da mesa do altar. E o Padre Luiz Augusto chegou... Né? Depois, eu não pude, eu estava na catedral. Ele que vai fazer a bênção final, aí, a mensagem final. Hoje foi a missa da região 2 na catedral. Né? Mas foi uma alegria, assim. Eu lembrei lá na celebração, no meu coração, dos 30 anos da paróquia. E do quanto acho que o senhor falou tudo, padre. A diferença, faz muita diferença o acolhimento. Né? A igreja em si já nos acolhe, mas o acolhimento das pessoas, né? O acolhimento das pessoas faz toda a diferença. Dos irmãos e irmãs, dos servos, da comunidade, dos ministros, né? Faz muita diferença. Então eu ouço de vez em quando, né? As pessoas que nos procuram por algum atendimento, né? Fazendo referência à paróquia, que se sente tocado por Deus, abraçado por Deus, né? Isso é muito lindo, muito bonito mesmo. Que São Francisco continue por muitos e muitos anos sendo essa luz aqui também em Santarém, na Arquidiocese. E aí a gente só vai saber no céu, né? Quantas pessoas passaram pela paróquia, quantas pessoas receberam os sacramentos, né? Esse saldo, assim, a gente não faz ideia do quanto a paróquia levou a salvação, trouxe a salvação para a vida de muitas pessoas, né? Isso mesmo. Só pra mim, né? Vai ter uma música depois da bênção? Oração de São Francisco. Oração de São Francisco, né? Muito bem. Louvamos ao Senhor pela dádiva dos 30 anos da paróquia São Francisco de Assis. E nós queremos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de quem também Francisco era devoto, pedimos a sua proteção, ela que, especialmente nesses tempos, né, é invocada pela Igreja como a estrela da nova evangelização, que ela continue derramando suas bênçãos e graças sobre a paróquia São Francisco, sobre as atividades da paróquia, todos os eixos de evangelização na paróquia, para que a gente continue contemplando a glória do Senhor,
e bebendo das suas graças e bênçãos, né, nesta comunidade paroquial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar. É o hino de São Francisco, né? Dá o tom aí, Padre Alessandro. Vai, Vai você. pegar a Lá letra menor. aqui também. Vai. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Valeu, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.